Bom dia a todas e a todos. Temos que dar continuidade à nossa programação e, apesar de ainda haver muita gente, eu diria mesmo bastante gente lá fora, a acabar o cafezinho, como disse o Graci, e não durante o coffee break, cabe-me a mim proceder à apresentação e à moderação do próximo painel, que é um painel dedicado à música. Depois de termos tido uma discussão absolutamente fantástica sobre cinema e audiovisual, de termos tido, enfim, uma apresentação tão emotiva, diria mesmo, por parte da Maria Marighella, cabe-nos a nós agora neste painel manter exatamente o alto nível de expectativa gerado. E para esse efeito não poderíamos contar com melhores painelistas e oradores do que aqueles que vos vou passar a apresentar. E começaria por chamar, para me acompanharem nesta conversa durante a próxima hora, começaria por chamar a Carminho, que é, enfim, uma artista portuguesa que dispensa naturalmente apresentações. Carminho, eu pedia-te, por favor, que subisse ao palco. Chamava o Miguel Carretas, por favor, também. Não, mas eu já farei a apresentação a seguir. Onde tu quiseres. Chamava o Pierre Aderne, por favor. E, finalmente, o Paulo Rosa para o nosso painel. Eu vou-me juntar aos demais, porque para a conversa ser... Isto é sobretudo... Isso, funciona. É sobretudo uma conversa, mais do que, enfim, um processo de exposição, e começar exatamente por apresentar cada um deles, e começando pela ordem que chegaram ao palco. Enfim, a Carminho dispensa naturalmente apresentações, mas eu li uma frase dela que diz muito sobre o que ela é hoje do ponto de vista musical, não apenas em Portugal, mas no mundo, que é, ela disse algo como: o fado não tem que ser um exercício de memória. E, portanto, isto diz muito da Carminho e da forma como a Carminho entende, interpreta, concebe, compõe o fado e, portanto, enfim, ela nos dirá muito mais durante esta conversa. A seguir temos o Pierre Aderne, que é um compositor, um artista e compositor brasileiro que, por sinal, vive em Portugal já há mais de uma década, mas que tem, com o seu projeto Rua das Pretas, desenvolvido programações absolutamente extraordinárias, com artistas tão notáveis como Seu Jorge, Wagner Tirso, a Madeleine Perrot, o António Zambujo, enfim, Tito Paris, Jorge Palma, e portanto é um prazer termos e um privilégio o Pierre Aderne nesta conversa. De seguida o Paulo Rosa. O Paulo Rosa é um executivo brasileiro que representa aqui a Promúsica, e o Paulo tem cerca de 40 anos, desculpa Paulo, mas tenho que dizer que tem cerca de 40 anos de experiência no setor da música, passou por várias majors e há muitos anos esta parte dirige muito bem a Promúsica no Brasil, que é uma entidade de referência musical no Brasil. E o irmão gêmeo, do ponto de vista institucional do Paulo Rosa em Portugal, é o Miguel Carretas. O Miguel Carretas é o diretor executivo da Audiogest. A Audiogest é uma entidade também muito conhecida e reconhecida de gestão musical em Portugal e é, além disso, um dos patrocinadores que nos permite estar aqui nesta conversa. Apresentação feita dos nossos, e como veem, portanto, não poderíamos ter melhores conversadores. Eu gostava só, em 2 minutos, de começar, até para provocar a conversa, e porque muitos provavelmente não têm a noção daquilo que representam hoje os mercados musicais português e brasileiro. E para terem uma noção de onde é que estamos e o que é que representamos do ponto de vista musical, há um relatório que sai todos os anos, produzido por uma entidade internacional que se chama IFPI, ou IFPI, em inglês, e em relação ao Brasil, este relatório que tem menos de um mês, em relação ao ano de 2022, diz-nos o seguinte:
o mercado brasileiro de música representa, ou gerou, em 2022, cerca de 495 milhões de euros. Cresceu em relação ao ano anterior 15,4% e é o 9º maior mercado de música no mundo. E, portanto, tem aqui um potencial imenso. Para terem uma ideia, o mercado de streaming é claramente o mais importante, a componente mais importante do mercado musical brasileiro, representa cerca de 85% do revenue, portanto, da renda, da receita no Brasil. O Brasil tem ainda e continua a ter, enfim, interessantes números do ponto de vista das vendas físicas. Do ponto de vista dos direitos de execução pública, também teve um crescimento e dos 490 e tal milhões, 65 milhões são de execução pública. E há um dado muito, muito interessante, que também servirá para a conversa aqui. É que em 2022, do top 10 das músicas mais ouvidas no Brasil, são todas brasileiras. E, portanto, isto é um dado muito interessante em relação ao mercado brasileiro. Onde é que Portugal se encontra perante isto tudo? Portugal, enfim, é naturalmente um país mais pequeno e, como tal, o mercado é também ele mais pequeno. Ainda assim, Portugal está em 40º lugar, é o 40º mercado a nível mundial. Representa cerca de 60 milhões, o ano passado, 60 milhões de euros em vendas. Cresceu, muito interessante, cresceu 22% em relação ao ano anterior, portanto, tal como o Brasil, mercados em crescimento. O streaming em Portugal representa 40% do revenue, o que é muito interessante, portanto, bastante abaixo de quando comparado com o Brasil. Um dado muito interessante em Portugal é que o mercado físico representa cerca de 16% da renda, da receita, e os mercados de exibição pública, a representação da exibição pública, cerca de o crescimento e a percentagem cerca de 41%, portanto, bastante daquilo que são as receitas dos músicos. E, portanto, isto é um dado também muito importante a reter em Portugal. Dado interessante, que é absolutamente natural também, do top 10 das músicas mais ouvidas o ano passado em Portugal, a primeira é de artistas brasileiros, Pedro Sampaio e MC Pedrinho. Não se fazem juízos de valor, naturalmente. Aqui a única questão é uma música de artistas brasileiros. Foi a música mais ouvida no mercado português em 2022. Sendo que a segunda, reparem bem, para perceber do que estamos aqui a falar, a segunda mais ouvida é só do Harry Styles, As It Was. Portanto, para percebermos do que estamos a falar no mercado brasileiro, e o Miguel Carretas, com certeza, vai nos fazer alguma luz sobre isso, mas depois, para vocês terem ideia, em terceiro é de novo um artista brasileiro, em quarto é de novo um artista brasileiro, em quinto é de novo um artista brasileiro, em sétimo, só em sétimo é que vem a Anitta, portanto, todos os outros anteriores eram brasileiros que não a Anitta, que também tem, eu digo, um significado e uma interpretação possível, e oitavo brasileiro, nono brasileiro, e em décimo, vejam bem, Elton John e Dua Lipa. Portanto, só para perceberem do que é que estamos a falar e de caracterizar o mercado brasileiro. O mercado português, perdão. Enfim, agora que já sabem um pouco mais do mercado português e brasileiro de música, que são absolutamente fascinantes, e então o mercado brasileiro tem uma margem de crescimento exponencial, ao contrário do nosso, que enfim já está mais maduro, não é, Miguel? Eu começava pela Carminho. Carminho, e vou tratar por tu, porque é mais simples, certo? Carminho, tu és um exemplo vivo de que não há Atlântico que nos separe, porque tu já tens vários projetos com o Brasil. E conta-nos um pouco, sobretudo olhando para o Brasil que tu conheces, conta-nos um pouco o que é que jovens artistas portugueses, outros artistas portugueses, o que é que eles podem e devem fazer para alcançar o sucesso que tu já estás a ter na criação com brasileiros? Ora, eu não posso dizer que tenha receitas para sucesso, não é? Isso é o primeiro passo para a pessoa queimar o bolo, a receita do sucesso. Por outro lado, estava-te a ouvir, para já, muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. E
estava-te a ouvir e a pensar em várias coisas ao mesmo tempo sobre essa comparação de números, e uma delas realmente a questão do facto das pessoas. Nós temos uma ideia da nossa própria cultura que está a crescer e que está-se a desenvolver e que está a ganhar confiança e a ganhar autoestima. Ao passo que o Brasil é um país que tem uma autoestima, e vê-se nós comparamos mesmo em termos de personalidade, e há uma característica de positivismo, de autoestima na pessoa brasileira que é admirável e que é admirável. E isso depois reflete-se em tudo. E o facto de, eventualmente, alguma dessa música em brasileiro também ter muita origem americana, não é? Ou seja, é uma receita ainda assim, num ponto de vista do nós vamos fazer a nossa música americana, nós vamos fazer aquela música que nos sabe bem, mas vamos fazer a nossa, porque nós somos bons. E depois temos vários artistas, são muitos artistas a fazer música extraordinária, não é? Ao passo que em Portugal, não é ao passo, mas somos mais pequenos, tudo mais, estamos nesse crescimento de perceber que a música portuguesa é, sem dúvida nenhuma, não tendo eu receitas nem chaves, mas na minha opinião, a grande força de um país pequeno. Quando nós temos um país mais pequeno, mas estamos numa pretensão, porque temos dois papéis que têm a mesma dimensão, A4, e estamos a competir com um continente quase, não é? Porque o Brasil é do tamanho de não sei, da Europa quase. Chegamos ao ponto de pensar, então, se estamos nesta posição, se nos estamos a pôr nesta posição, temos que perceber, então, quais é que são as nossas armas. Não se pode falar em aspectos bélicos hoje em dia, mas quais é que são as nossas forças. Editem. Muito bem, é isso mesmo. Hoje podemos tudo. As nossas forças. E as nossas forças, na minha opinião, centralizam-se naquilo em que somos únicos. Se nós temos uma força única, essa força não tem competidor, não tem com quem competir. Isto é uma coisa mais ideológica e filosófica, porque na verdade depois estamos a competir em números. Mas o que é facto é que se nós estivermos a cantar em português e se tivermos uma cor, uma característica e uma identidade, essa identidade vai ser única e, portanto, ela não se vai poder substituir. Ela vai ter que estar presente. Na minha opinião, essa ideia no Brasil, eu acho que eu sempre que fui atuar no Brasil e falei com pessoas e com o público e com artistas, chegávamos sempre a esta conclusão de que os portugueses conhecem muito melhor a cultura brasileira do que os brasileiros, eu diria até quase em termos absolutos. Nem digo em termos percentuais, digo em termos absolutos. Eu acho que 100% dos brasileiros, pronto, a totalidade do território português sabe, compreende o sotaque brasileiro, consegue falar com esse sotaque e consegue compreender a cultura e sabe de onde é que vem e muitas vezes até sabe distinguir as zonas do país e conhece os artistas, conhece a história do cinema, da música, conhece a história das novelas, que foi aí que eu comecei a conhecer os artistas brasileiros. Aliás, eu achava que as músicas das novelas eram dos personagens. Então eu não largava as novelas. Quando eu percebi que os artistas de música não tinham nada a ver com os personagens, eu infelizmente deixei as novelas, mas percebi que tinha um caminho longo para percorrer de explorar os artistas brasileiros, como o Plutão Jobim, Chico Buarque, Caetano, todos eles foram através dos enredos mais mirambolantes que nos chegavam através da Globo. E isso marcou-me, a mim e à minha geração, não é? Quando eu vou ao Brasil, eles dizem, porquê é que tu estás cá? E eu fico a pensar, eu acho que tem que ser porque eu trago a identidade portuguesa, porque eu trago uma cor e uma característica identitária que não pode entrar em competição porque é única. E isso... E depois há outras coisas, eu sinto que a língua foi a grande ponte, é a grande ponte, naturalmente, porque eu chego ao outro lado do oceano e nós todos sabemos que os portugueses e os brasileiros, apesar de todas as semelhanças, somos muito diferentes em termos de característica de personalidade, nós somos tão diferentes, temos imensas coisas que até nos são incompreensíveis mutuamente, mas
falamos a mesma língua e podemos ser nós próprios. Eu, como intérprete, senti uma janela aberta para uma exploração infindável, que era eu, então, eu chegava a outro mundo, a outro lugar, com outra maneira de pensar, com outra maneira de agir, mas com os poetas a escreverem na mesma língua que eu. E então eu posso cantar outros universos, outras ideias, outras formas de pensar na minha própria língua. Isto é óbvio, mas é tão forte para mim, como artista e como intérprete, que me liga ao Brasil assim, de uma forma muito profunda. Muito obrigado. Miguel Carretas, eu passava para ti e perguntava-te o seguinte: olhando a partir de Portugal para o Brasil e vendo que este é um mercado tão criativo, enfim, com este crescimento, o que é que tu achas que nós, portugueses, o que é que Portugal, os artistas portugueses, a indústria musical portuguesa, o que é que pode aprender, o que é que pode retirar de lá? Bom, antes de mais, muito obrigado, muito bom dia. Ricardo, sabes que eu sou um bocado, enfim, indisciplinado, e antes de responder à tua pergunta, eu não resisto a dizer-vos aos nossos amigos brasileiros que aqui estão, bem-vindos de volta ao vosso lugar, que é um lugar absolutamente determinante para a língua portuguesa no mundo e para a cultura lusófona no mundo. E é um gosto enorme ver-vos aqui de volta. Depois, quando há bocadinho se falava do 25 de Abril e da cultura, aquilo que a democracia portuguesa deve à cultura e em particular à música é muito, mas muito mais do que a nossa revolução ter começado com uma música que já agora não foi escolhida por acaso. Não foi escolhida por acaso. Se repararmos, os direitos económicos, sociais e culturais que estão hoje na nossa Constituição começaram a ser cantados antes de 74, tal e qual, até pela mesma ordem, em letras e músicas de Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Adriano Correia de Oliveira, etc, etc. Portanto, nós quando estamos aqui e quando estamos em democracia, houve quem mantivesse vivo essa chama durante a escuridão da ditadura fascista, que foi bem maior, já agora, que a vossa ditadura militar. E também houve, em Portugal, editores que ainda hoje nós nos orgulhamos de representar, que editaram discos que sabiam que iam ser proibidos. E fizeram-no porque percebiam a importância que era para chegarmos a uma manhã que foi uma manhã de abril e começou com uma música. Dito isto, que não é pouco, ainda à tua pergunta. Há uma óbvia diferença de dimensão entre Portugal e o Brasil. E a essa diferença de dimensão acresce uma série de fatores que a Carminho tão bem aqui acabou de explicar. A relação que têm os portugueses com a sua... Não obstante tudo isto que eu disse agora. Com a sua cultura é completamente diferente em termos de instrumento de orgulho nacional do que têm os brasileiros com a sua cultura e em particular com a sua música. Eu vou-vos dar um exemplo. Está-se agora a discutir, eu não quero falar sobre esse assunto, mas está-se agora a discutir a cota da música portuguesa nas rádios, está a ser rediscutida. Porquê é que nós temos cota de música portuguesa nas rádios? Como em todos os países em que há cota. Nem sequer estou a tomar posição sobre se faz sentido haver cotas ou não. Porque ela é precisa. E sabem porquê? Porque as duas principais rádios privadas nacionais, antes de haver cotas, passavam 3% de música portuguesa. 3%. Isto explica muita coisa. Agora, o que é que nós podemos aprender com o Brasil? Essa capacidade enorme que têm de reconhecer a sua música como um instrumento cultural e como um instrumento de identidade cultural, mas ela também não nasce por acaso. A questão é o que é que nós, portugueses, podemos fazer para isso? Bom, antes de mais, e a questão é, enfim, em termos de políticas públicas, nós, um mercado da nossa dimensão, sobretudo no mercado digital, o mercado digital tem um problema de escala. O mercado digital precisa de escala. E só há, enfim, eu diria 3 formas de nós,
Portugal, ganharmos escala. A primeira, incentivarmos a natalidade. Eu já dei o que tinha a dar para isso, tenho 4 filhos, estou aqui a olhar para um amigo meu que sei que tem mais, não é? Portanto, Luís, aqui, se fosse por nós, não é? Já demos a nossa parte, estaria resolvido, não é? Mas isso é uma política de longo prazo. Segundo, incentivarmos o consumo interno de serviços digitais e de serviços digitais de subscrição pagos. Porquê? Porque os serviços de subscrição, em Portugal, um stream por subscrição paga 6 vezes mais a produtores e artistas do que um stream suportado por anúncios. Sabiam? O problema é que nós estamos em Portugal, é que se os portugueses têm uma média muito parecida com a média europeia na adesão em geral aos serviços de streaming, já pagar está quieto e estamos a 1/3. E políticas públicas que possam incentivar, o Ministro da Cultura ainda não chegou, é uma pena, políticas públicas que possam incentivar o consumo digital, nomeadamente em sede de deduções de IRS, isso faria todo o sentido. Porque a posição que tem a Audiogest é que cultura e educação devem estar a par também do ponto de vista da política fiscal. Porque a cultura é a educação de um povo. E muitas vezes é a única educação que tem os adultos. Infelizmente, também deviam ter muito outra. E, terceiro, internacionalização. Nós temos um mercado fantástico que nós não conseguimos aproveitar porque não conseguimos. Para já, não há políticas europeias para a internacionalização para os países lusófonos. Há o essencial das políticas europeias, e isto é uma falha que têm as políticas europeias na área da cultura, é que tentam criar uma coisa que não existe, que é uma cultura comum europeia. E por isso incentivam uma série de parcerias e quase que querem impor, isto é disparatado, que artistas de 5... Há coisas assim, que artistas de 5 países diferentes se entendam para fazer uma coisa. Isto não faz sentido. A arte não nasce assim. A arte nasce daquilo que é natural. Não é? Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter, de facto, apoios. Repara, a indústria da música, ao contrário da indústria do cinema, que ainda agora falámos disso, a indústria da gravação musical não é apoiada com um tostão do Estado. A gravação. Um tostão. E se calhar não tem que ser. Ou seja, os níveis de produção... Eu estou a dizer a produção. A produção, a gravação. Mesmo assim, tem que ser, porque essa questão que tu falaste, e agora desculpa estar a te interromper, porque isso toca-me diretamente a mim. Agora é dizer outra coisa. Diz. Não, eu estou a dizer, quando eu digo, mas se calhar não tem que ser a produção, e só tem a ver com isto, os custos da produção de um filme são brutalmente maiores que os custos da produção de uma música. Agora, onde é tem que ser mais pequeno, mas onde o investimento deveria ser grande era exatamente, é isso mesmo. Porque a forma Fala. como, desculpa estar a interromper-te, mas é de facto bastante dispar esta ideia de montar um concerto. Vou fazer é muito prático. Gravar um disco, sim senhor, um artista grava um disco, investe, é a sua editora e tudo mais. Mas depois monta um concerto. E não há hipótese, a não ser no seu próprio investimento. Quem investe na minha internacionalização sou eu. Eu, Carminho. Não é eu a minha estrutura, percebem? E essa ideia de que os artistas de música, como são pop e como têm receitas, não têm que ser apoiados, ao passo que fazem-se produções enormes e muito dispendiosas no teatro para 2 apresentações, porque eu estou a fazer cenografia de um concerto e eu tenho que estar a pensar que a cenografia desse concerto tem que ser o mais barata possível, porque ela tem que ser portátil. Ela tem que ser itinerante. Eu tenho uma turnê, graças a Deus, eu fico muito feliz de dizer isso, uma turnê que em abril já tem 60 concertos pelo mundo todo e eu não quero chegar aqui, fazer um concerto cheio de fogo de artifício e depois chegar à Turquia ou ao Brasil, ou seja onde for, e ir só com os meus músicos e não ter quer dizer, a proposta artística que eu apresentei. Portanto, eu vou ter que criar, é um exercício bastante criativo até, de chegar a um concerto que seja portátil, barato e bonito e que faça sonhar. Portanto, também não é preciso eu ser disparada dentro de canhões para fazer um concerto que toca as pessoas. Tenho este estilo musical e, portanto, também tenho essa sorte. De qualquer maneira, sei que tenho uma exigência artística para cumprir e não tenho nenhum apoio, não há nenhum lugar, nem Audiogest,
nem a Audiogesto me pode apoiar a mim como artista, porque eu estou numa editora e, portanto, a editora onde eu estou é que receberá o apoio da Audiogesto. E o artista, que isso era uma coisa que também podiam rever. Se não haveria a possibilidade de abrir margem, alguma margem, para apoiar o artista diretamente, o consumidor final, que é o artista, que é aquele que precisa depois de produzir. O bom e o Fazem, mau destes então, peraí, painéis é que eles, os dois, já falar são tão contigo. indisciplinados que já alteraram completamente. Já anteciparam perguntas, enfim. O roteiro está com... Pierre, você tem uma posição privilegiada, que é o facto de, sendo brasileiro, viver em Portugal há tempo suficiente para poder encarnar, eu diria, as duas dimensões culturais e musicais. Como é que você, estando cá, olha para lá e o que é que pode ser feito? E a mesma pergunta foi colocada à Carminho e ao Miguel, mas na sua perspectiva e na sua experiência pessoal, que eu acho que é muito importante. Bom, para começar, eu queria agradecer à Casa da América Latina. Para mim é uma honra estar aqui. Tem uma relação muito emocional com a Casa da América Latina, porque minha mãe foi a fundadora da Casa da América Latina no Distrito Federal, em Brasília, bem antes de ser secretária da Cultura, e sei a importância desse espaço aqui para a nossa conversa, desse Estado lusófono, né? Depois, assim, respondendo a tua pergunta e indo um pouquinho mais atrás, e lembrando do que a Carminho falou das novelas, né, que é extremamente interessante. Você imagina, as novelas antigamente eram... As bandas sonoras, as trilhas, eram compostas por Tom Jobim, por Dori Caymmi, né, por Djavan, e é uma alegria, né, que Portugal tenha tido acesso a toda esse conteúdo nobre da música brasileira. Outro dia a gente estava até brincando, né? Mu Carvalho, que é amigo do Paulo Rosas também, da Cor do Som, que Carminho também conhece. Mu Carvalho estava em Paris, mas ele colocou no Instagram dele assim: ainda toca bossa nova na rádio. E aí todo mundo, que maravilha! Em que rádio? Aqui em Paris, né? Então, acho que a gente nunca vai dar a volta para chegar no Acorda Pedrinho, né? Que a gente pode até rotular como música brasileira, mas sem também demérito algum as iniciativas de cada um desses artistas dessa nova vaga dessa música brasileira. Mas eu acho o seguinte: primeiro, nós brasileiros, até hoje, eu quer dizer, faço parte deles ainda, mas estou procurando melhorar essa parte, nós somos completamente ignorantes em relação à música portuguesa. Eu, mesmo tendo um pai português, na minha infância, e todas as pessoas que eu conhecia no Brasil, conheciam a música portuguesa, o Pop Vira, do Roberto Leal, e sabiam que a Malha existia, né? Assim como a gente sabia também que, em algum lugar na clave de sol do oceano, que é Cabo Verde, existia Cesária Évora, né? Então, eu acho muito curioso, porque hoje, Lisboa, a partir desses 10 anos de convivência com artistas lusófonos, eu não gosto muito da palavra lusofonia. Quando eu penso em lusofonia, eu penso logo que é uma girafa que você vai num zoológico, vamos visitar a lusofonia, né? Mais ou menos a primeira vez que se falou de world music, né? Parecia que era aquele sujeito que estava tocando tambor em cima do morro lá no Ghana, né? Quando, na verdade, música do mundo é toda a música que se faz no mundo, né? Então, ao longo desse período em Portugal, foi muito importante para mergulhar, para entender um pouco mais da música em língua portuguesa, né? Conheci Tito Paris, pelo Tito conheci Bana, depois mergulhei nas casas de fado, isso há 18, 19 anos, depois vim morar em Portugal e mornas, funanais, sembas, né? Paulo Flores, enfim, toda essa riqueza, o cante e tudo isso. Então, chegou um momento que eu percebi que Lisboa tornou-se a capital da música em língua portuguesa, que um novo sotaque musical estava sendo construído. Quando os meus pais eram professores da Universidade de Brasília, e nós somos do Rio de Janeiro, eu voltava para as férias no Rio de Janeiro e todo mundo olhava para mim, quando eu criança: você tem um sotaque esquisito? Da onde você é? Não, eu moro em Brasília. Ou seja, Brasília já tinha um sotaque, tinha sido fundado no final dos anos 60 e ninguém sabia que aquilo era sotaque, não é? Então, eu acho que
se a gente for analisar a música em língua portuguesa em Portugal, a gente percebe que existe claramente um novo sotaque. Eu percebo que a minha forma de compor, depois de 10, 12 anos em Portugal, já foi modificada, porque eu já tenho também as nuances, né, das ligações dos baixos, dos fados, e também das mornas de Cabo Verde, e também as fadistas vão à roda de samba, e também ao Djair Sound, ouvir umas mornas, e isso tudo vai se misturando, não é? Então, até digo para os meus amigos portugueses, se isso tivesse acontecido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, já tinha outdoors. Rio de Janeiro, a capital da música em língua portuguesa, né? Então, acho muito interessante o que a gente está vivendo. Talvez a gente esteja dentro da história e não consiga perceber a importância desse momento que é vivido em Portugal, e importante, inclusive, para os artistas brasileiros da nova vaga que não têm possibilidade de concorrer com a Corda Pedrinho, né? E essa coisa da internacionalização que a Carminho estava falando, a gente nunca vai conseguir competir com esse mainstream, não é? Dessas músicas todas pop e tal. No entanto, a música mais tocada em Portugal foi uma música do funk, não é? Mas eles falam para portugueses, para brasileiros, mas não falam para franceses, para japoneses, como a Carminho fala e como toda a bossa nova fala. Mas isso é muito curioso. Eu tenho a mania de... Mas eu estou aqui cheia de ideias. A internacionalização também só pode existir quando se está a propor, eu vou dizer produto, só porque estamos aqui num lado muito números, estão a ver? Produto e escalas e tabelas. Eu vou dizer produto, mas só porque temos um produto que é único. Porque estar a internacionalizar rock português não interessa aos fundadores do rock, aos ingleses, aos americanos, tudo o que é a cultura anglo-saxónica não quer ouvir. Estão a perceber? A ideia de internacionalização também tem a ver com a capacidade que o país tem de perceber quais são os seus representantes da sua própria cultura, dessa geração, e investir neles. Porque a Anitta tem investimento. Tem investimento. Para ela ser tão grande, e ainda bem que ela é grande, e ainda bem que ela consegue chegar a tantos públicos do mundo inteiro, isto é a minha perspectiva, independentemente de eu também acreditar que tem que ser investido em vários patamares e não sempre naquilo que é o mais... Mas esse investimento é fundamental, é como um tenista internacional, o desporto tem um investimento brutal do Estado para que aquele desportista seja... Não é em vão que ele nos entra todos os dias em casa. É porque tem dinheiro associado, tem investimento do Estado, não é? Nós não temos, não é? Tem que ser um trabalho de... Outro ponto absolutamente fundamental que tu estás a levantar. Paulo, eu não tenho nenhuma pergunta especial para ti, porque eu sei que tu já tens vários comentários àquilo que tem sido aqui dito. Portanto, tens a liberdade total de fazer a tua exposição em relação ao que já aqui foi dito. É bom... Alô? É bom falar por último, assim, porque você colhe um pouquinho do que cada um falou. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Portugal no final da década de 90, na BMG, dirigindo a BMG. Tive a oportunidade de trabalhar com os Delfins, os Santos Pecadores, com a Sara Tavares. Conheci vários grandes artistas portugueses e um pouco da cultura musical portuguesa, e vinha de um trabalho, enfim, em várias frentes. Fui promotor de concertos, empresário de artistas, dirigente de gravadoras, etc. Hoje eu tenho um papel mais institucional, representando a pró-música no Brasil. Eu acho que tudo isso que foi falado aqui entre Brasil e Portugal, eu acho que as pontes existem, elas têm que ser utilizadas, e elas hoje, com as ferramentas que existem hoje, de conexão entre pessoas que moram em lugares diferentes, muito fácil haver colaborações, e elas estão acontecendo. Só que a gente, de repente, não consegue percebê-las dentro de um mar de iniciativas artísticas
que circula por todo esse universo midiático e muito nas plataformas de streaming. A gente voltou da reunião do AFPI, o Ricardo estava lá também, semana passada, na Argentina, e se falava em 100 mil músicas que são subidas por dia para as plataformas. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina você entrar numa plataforma de streaming e encontrar mais de 100 milhões de músicas. Isso equivale aproximadamente a uns 8 milhões de títulos de álbuns. Se a gente dividir pelos 14, vamos chegar por aí. Imagina qual era a loja física, a Tower Records, a Virgin, as Mega Stores, quando existiam, qual era a loja física que tinha 8 milhões de títulos. Elas tinham, no máximo, 15, 20 mil títulos ali à disposição do público por conta da limitação do físico. Com o digital, sumiram essas limitações. Não existe. E o ambiente que a gente encontra hoje é uma quantidade enorme, mas você tem que saber procurar o que você quer, aquilo com o que você se identifica, até que o algoritmo, essa figura enigmática, comece a entender quem é você, comece a sugerir coisas que, de repente, têm a ver com você. É mais ou menos assim que as plataformas funcionam. Eu sou muito de ir atrás e procurar. E também não acho que as listas, os tops, por exemplo, a gente tem um top 10 mil lá na ProMúsica, que a gente distribui para as companhias usarem na sua inteligência, no seu business intelligence. Mas não acho que seja olha, o jogo é esse aqui. Não, se você for ver o top 200 brasileiro, eu diria que 190 é música brasileira. Quer dizer, o top 10 é brincadeira, é todo ele. Mas se você for nas 200, eu acho que 90% disso vai ser música brasileira. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, quer dizer que o brasileiro consome muita música brasileira, sempre consumiu. Na época do vinil e do CD, essa relação, apesar de todas as limitações que haviam, era na casa de 75%, 80% música brasileira em termos de venda, 20% música estrangeira, o que não impede, o que nunca impediu, as trocas musicais entre artistas brasileiros e artistas de várias nacionalidades, e muito artistas aqui de Portugal. Eu acho que existe uma identidade muito forte da música brasileira que é percebida aqui em Portugal. Tem a ver muito com as novelas. Acho que isso teve uma importância enorme, porque, como o Pierre falou aqui, as trilhas de novelas, até uns 10 anos atrás, eram realmente produzidas pela nata do que a gente percebe que são os grandes artistas, os grandes compositores e que se identificavam com personagens, com situações, com temáticas das novelas. Eu acho que isso ajudou bastante na percepção do que é a música brasileira. Essa produção está mudando, está se diversificando, assim como também está se diversificando a produção de música brasileira, que hoje não acontece só no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas acontece no Brasil inteiro, no Amazonas, no Pará, em Recife, na Bahia, com a mesma força, no Sul. E essa mistura, essa diversidade, ela acaba se misturando entre si. Então, o cara da Bahia vai produzir
com um artista carioca do Rio, que, por sua vez, produz com um gaúcho, que, por sua vez, produz com o núcleo de produção dos sertanejos em Goiânia, dos piseiros em Belém, em Fortaleza, etc. Eu acho que o grande segredo da música brasileira hoje é a mistura, e a gente vê isso refletido nos 10 mil títulos mais tocados, mais ouvidos. A gente vê muito claro certo. isso. E vê também um interesse do brasileiro em outras culturas, porque o streaming também traz essa cauda longa. Se você for ver uma fotografia mais de cima, mais ampla, você vai perceber que tem muita gente ouvindo música anglo, mas tem muita gente ouvindo música israelense, música portuguesa, música de todas as culturas. Eu acho que isso é uma das coisas boas que o streaming trouxe para o mercado musical. Muito obrigado. E pegando, tu falaste no algoritmo, nessa entidade que agora paira sobre todos nós, e eu, pegando nesse gancho, e falando de algoritmo é falar de inteligência artificial, e nos últimos dias o mundo musical foi surpreendido com, enfim, dois dos mais famosos artistas americanos do momento, um deles até canadiano, Drake, viram-se de repente confrontados com as suas próprias músicas disponibilizadas sem que eles tivessem nem criado, nem consentido a utilização de voz. E foi-se perceber, e tinha sido a inteligência artificial a produzir. Carminho, tu olhas para esta coisa, de repente, como vai aparecer uma Carminho ChatGPT a cantar fado... Por um lado, quem me dera, não é? Para te deixar uns dias mais tranquilos. Não, para ter graça, para ser notícia. Não, como é que tu olhas para... Mas eu vejo isso como sabem aquele roubo fantástico que se consegue fazer por causa de uma ideia da internet de burlar aquela pessoa, não sei o quê, e que consegue-se roubar, não sei, durante aquele período, aquela janela, até que aquilo é legislado, até que aquilo é estancado e a tecnologia faz com que seja impossível que aquele ladrão volte a repetir aquela faceta. Pronto, nós sentimos que aquele ladrão foi esperto e conseguiu uma coisa extraordinária. Não é por isso que é merecedor do valor que empochou, mas de qualquer maneira não deixa de ter aquele mérito de ter sido... Não é um mérito um bocadinho duvidoso, mas pronto, mas é a ideia é a ideia de conceber uma grande ideia, não é? Quer dizer, fazer a reprodução da voz do Eminem, que foi o primeiro até, o Eminem foi o primeiro a ser reproduzido. A primeira coisa que se sente é que isto por um lado é aterrador e é fantástico ao mesmo tempo, que é a ideia da tecnologia, mas eu acho sobretudo aterrador, porque os artistas já lutam tanto pela sua autonomia, pela sua identidade. Isto é de uma violência tremenda, porque a identidade, a propriedade intelectual de um artista é algo que não se consegue medir e por causa disso é tão abusada. Porque aquilo que se consegue medir e contabilizar tem tabelas e tem números e é pago. Nós artistas, e estou a ver aqui alguns, nós não é medido o quanto é que nós valemos, porque a propriedade intelectual não se mede. Então é um bocadinho consoante. O que vai medir depois são estas questões todas dos streamings e da forma como o público adere. Aquela ideia da rádio, por exemplo, das 30%, eu estava a ouvir e penso, isto por um lado, a rádio vai fazer aquilo... A rádio é uma empresa e quer receber o profit de ter a música que realmente lhe dá patrocínios, é aquela que ele vai passar. Eu acho que o maior problema é mesmo o público todo. E a educação, para mim, tem a ver a montante ou os anos, já não sei, a ideia de a montante, a ideia de que a educação é que vai fazer com que o público aprenda português como deve ser, que aprenda aquilo que a música que gosta, tenha a possibilidade de escolha, porque não é, a educação vai dizer que o fado é que é bom porque é mais intelectual. Não é isso. É a ideia de que a pessoa tem a possibilidade de escolha e sabe o que é que está a escolher e sabe o que é que pode gostar. E pode gostar de várias coisas. E pode gostar do Pedrinho e de toda a gente, não é? Obrigada. Mas é essa ideia de educação. E por isso sinto que há aqui um problema sincero de nós não
de classe e de litigiar, de legitimar realmente o valor e o valor de mercado de cada artista. E, portanto, colonizarem-nos, colonizarem-nos não, nem a nós nem a ninguém, mas colonarem-nos é a ideia de tirarem-nos tudo. Pronto, já não éramos. É tirarem-nos tudo. Então façam lá a vossa vida e nós. Pierre, partilhas desta visão partilho, que a inteligência artificial tem mais riscos, é mais perversa do que positiva do ponto de vista artístico? Eu não chamaria nada na arte de perverso. Acho que cada um vai para um caminho. Mas não é a arte, é a tecnologia. Não, estou falando. Ainda assim, eu tenho um grande amigo fotógrafo brasileiro que está vindo aqui, que muito conhecido, chamado Milton Montenegro, que está fazendo uma exposição agora na Brisa Galeria, e o trabalho dele é todo baseado em inteligência artificial, desses personagens que são criados, né? Hoje em dia, tanto o Miguel, ele que faz, mas assim, ele submete também a uma rede aberta de interferências e tal. Mas eu acho que, do ponto de vista do mercado fonográfico, tanto o Miguel quanto o Paulo são craques para falar também. Existem hoje tantas ferramentas de proteção que em um dia, essa música do Eminem, do Drake, veio abaixo. Eu acho que pode ser legal. Eu queria só chamar a atenção para um ponto, se você me deixar, Ricardo, dizer. E o Paulo Rosa trabalhou aqui em Portugal, assim como Marcelo Castelo Branco. Eu vim de um início, eu tive muita sorte no início da minha carreira. Eu estava muito perto de muita gente interessante, não só do Paulo, como Marcelo Castelo Branco, como também do André Midani, que foi o grande curador da música brasileira que a gente gosta, né? De Caetano, Bethânia, Gil, Gal, Guilherme Araújo, Gilda Matoso. E eu acho que eu queria trazer só para a mesa essa discussão. Eu acho que esse curador de música ele se perdeu, não é? Gilberto Gil tem uma frase linda que é: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, não é? Então, quem determina o que vai ser o mainstream são as multinacionais. Eu venho de um projeto que é extremamente independente, que é a Rua das Pretas. A gente é nosso próprio booking, nossa própria gravadora. A gente só distribui pela OTIA há 15 anos, mas a gente tem também domínio da nossa obra toda, e Lenine ajudou muito nesse processo, e Maurício Tapajós ajudou muito Lenine a perceber a importância de ter novamente essa parte autoral toda sob controle, para não ter depois definido o nosso destino por outras pessoas que não os artistas, né? Então, acho assim que era muito importante essa coisa do fado, né? A história que a Carminho tem no fado, que já veio de família, e o que ela tem a repassar. Eu acho que a gente podia se preocupar bastante, fora essa questão da distribuição da música digital e física, se preocupar mais com a troca de saberes, com o resgate cultural, com a importância desse movimento do fado como educante, ou o Tiago Pereira com a música portuguesa Gostar dela Própria, ou os trabalhos todos que a gente faz para que essa música não desapareça e a gente tenha só no mercado digital um algoritmo que vai definir o que alguém mandou o algoritmo definir, não é? Ou seja, então, assim como tem essa luta pela música, uma cota de música portuguesa nas rádios, tinha que ter também uma cota de música em língua portuguesa nas próprias editoras multinacionais, para que eles percebam a importância, né? Como a Carminho falou, não é uma música brasileira, é uma música, muito do que a gente vê é uma música anglo-saxônica cantada em português, seja no Brasil ou em Portugal. Então, projetos como Carminho canta Tom, Antônio Zambujo canta Chico, Paulo Flores, eventualmente, canta Cesária Évora, Pierre Aderne canta Malha, você crucificado, né? Mas eu digo, é muito importante que a gente pense também, porque o que vem antes da indústria, da distribuição da música, é música, e está sendo determinado não por artistas, não por curadores, mas por executivos que não pensam nos números e em agradar os algoritmos e não na cultura musical.
Carminho, antes de... Já percebi que já estás pronto outra vez, mas... Não, deixa-me só... Estou sempre a pensar. Não, certo, mas porque o Pierre disse, enfim, trouxe até um tom provocatório interessante para a discussão, que faz parte e é saudável. Miguel, como é que reagirias a algumas das questões que o Pierre aqui suscitou? Enfim, começando aqui um bocadinho do início, e respondendo aqui ao desafio da Carminho, a Audiogest, em conjunto com a GDA, são as únicas financiadoras de uma coisa que se chama Why Portugal, que é, enfim, que tem o âmbito que tem, e que é o único mecanismo de internacionalização da música portuguesa que existe e que não tem um tostão de apoio do Estado. Aquilo que eu não estou a dizer que não devemos fazer mais, e que não estamos a pensar até fazer mais, e que o devemos fazer em conjunto, enfim, como naturalmente deve ser assim, com a nossa congênere dos artistas. Durante a pandemia, eu não vou falar aqui de algumas, enfim, conversas mais tristes que houve de bastidores sobre o apoio à música versus apoio ao cinema. Não te rias. Mas a Audiogest, os produtores associados da Audiogest, a primeira coisa que fizeram foi, em conjunto com a GDA, pegarem todo o dinheiro que tinham disponível do seu fundo cultural e pôr num fundo conjunto que ajudou tudo menos produtores. Tudo menos produtores. É um grande orgulho que nós temos nisto. Primeira coisa que nós fizemos. Fizemos-lo em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia, também com o apoio da GEDIP, é verdade, desculpa, mas aquilo que fizemos, e como começámos, foi assim. No ano a seguir, aquilo que fizemos foi pegar no outro dinheiro que tínhamos e ajudar tudo quanto eram os nossos associados e, em partes exatamente iguais, os artistas autoeditados. Porque estávamos numa situação dramática. Não foi o Estado que nos ajudou. Nós usámos o dinheiro de nós para ajudar a classe. Isto foi, de facto, uma coisa que transformou muito a Audiogest. O dinheiro é gerado também pelos artistas. Sim, sim, claro, mas atenção. Eu não estou a falar do dinheiro da GDA. Eu estou a falar do dinheiro que é gerado em conjunto pela GDA e pela Audiogest, da Audiogest para apoiar os artistas. Porque o dinheiro da GDA para apoiar artistas é normal. Não é? Pronto. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar do facto da Audiogest ter pegado no dinheiro e não ter apoiado um único produtor. Isto foi feito. E o que eu estava aqui, no fundo, aqui, há bocadinho, a dizer, quando tu interrompeste muito bem, que foste dizer exatamente aquilo que eu acho que faz sentido. O que nós temos que ter é apoio à internacionalização. Privados nossos, com a GDA, mas também temos que ter um incentivo público à internacionalização. E se me perguntares, a mim, pessoalmente, o que é que eu acho que nós temos que internacionalizar? É evidente que nós temos que internacionalizar aquilo onde somos diferentes. Isso é óbvio, não é? Porque aquilo em que nós somos iguais, nós podemos tentar, mas as hipóteses são muito menores. E já agora, se metemos dinheiros públicos nisto, é bom que ele seja bem gerido. Atenção, aquilo que se nós olharmos para aquilo que é a internacionalização da música portuguesa, se nós pensarmos em todos os projetos de música portuguesa que se internacionalizaram, não há um único que não tenha uma fortíssima, que não há um único que nós ouçamos em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa que tenha ouvido música portuguesa não perceba logo que é português. Basta pensarmos em Madre a Deus, que não sendo fado, agora para tirar aqui o fado, não é? Se percebe logo que é português. E foi um projeto de tremenda internacionalização. De resto, os artistas que nós conseguimos internacionalizar na área da música são sobretudo na área do fado. E são muito poucos. E não é por acaso. Em cima disso que você está falando, tem uma história linda. Quando o Salvador Sobral ganhou o concurso... Eu vou responder à tua provocação também. Não, tudo bem. Mas só estou sublinhando o que você está falando. Quando o Salvador Sobral ganhou o concurso lá em Kiev, uma jornalista interpelou uma jovem que estava na saída e ela falou assim: "Do you like Portuguese?" Aí a jovem respondeu: "Is Portuguese what Salvador Sobral sings?" Aí ela: "Yes, so I like it very much." Né? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque isto é um instrumento, aliás, de diplomacia, de criação de exportação, de criação de riqueza também. Eu bem sei que a arte, os artistas não têm que ser valorizados, não têm que ter um preço, um valor, mas isto também cria riqueza. Gera muito dinheiro. E gera exportação para o nosso país. Esse é outro problema que nós temos em Portugal. Há o Ministério da Cultura, há o Ministério da Economia. Portanto, o Ministério da Cultura protege a cultura. Depois há o Ministério que protege os outros. Quer dizer, como se a cultura também não fosse economia. Se nós pensarmos bem, aquilo que nós conseguimos criar receitas para o nosso PIB, isso é, por exemplo, o turismo. Porquê? Porque o nosso sol e as nossas praias não existem mais parte nenhuma do mundo. Não é?
E a nossa música, aquilo que nos identifica, também não existe em mais parte nenhuma e nós temos é que ser capazes e apoiar. Atenção, a questão é esta. Nós estamos a reunir dados que nos permitam demonstrar que apoiar fiscalmente e não só a cultura e a internacionalização da cultura portuguesa tem um resultado positivo do ponto de vista económico no PIB e no limite até fiscalmente. Agora, desculpem, é assim, de uma forma muito rápida. Primeiro, eu não acho nada, mas mesmo nada, que o mainstream seja ditado por alguém dentro da música. Infelizmente já perdemos há muito tempo essa capacidade. Aquilo que se ouve é ditado, infelizmente, sobretudo, por empresas, entidades, sejam elas no mundo digital, no mundo físico, dos mídias, que estão fora do mundo da música. Infelizmente, ou felizmente, há muito tempo que as editoras perderam essa capacidade. Segundo, eu não sei como é que noutros países. E eu represento todos, desde o mais pequeno autoeditado até à grande multinacional em Portugal. Há uma coisa que vos posso dizer. De muito longe, o maior investimento que há em músicos portugueses, em artistas portugueses, é feito desde sempre, desde o 25 de Abril, pelas multinacionais em Portugal. De muito longe. A esmagadora maioria daquilo que se vende de música portuguesa é das multinacionais. A esmagadora maioria do investimento é das multinacionais. E se formos um bocadinho mais longe nos números, é muito, mas muito fácil de perceber que é a rentabilidade que as multinacionais têm com o long tail, aquilo que falavas há bocadinho, de toda a música de stream, que lhes permite continuar a fazer este investimento num mercado que, se pensarmos na gravação da música portuguesa versus as receitas da música portuguesa, é largamente deficitário. Paulo, pegando nisto que o Miguel acaba de dizer e pegando numa observação também muito interessante que a Carminho fez, a Carminho dizia que ela própria se autofinancia e, portanto, mas depois falou, disse ao mesmo tempo, disse o seguinte, recordo, a Anitta tem ali muito investimento, imenso investimento. Uma Anitta, não, mas... Não, com certeza. Pegando nisto, Paulo, e tu conheces, quer dizer, explica-nos um pouco, porque realmente a Anitta não surge do nada, há ali muito investimento, e no caso da música brasileira, nos maiores nomes internacionais, há muito investimento. Com certeza, eu acho que, primeiro pegando um pouco da fala do Pierre, eu acho que a tendência no mundo, pelo menos no Brasil é assim, cada vez mais a gente percebe o crescimento do setor independente e, dentro do setor independente, o que se chama de do it yourself, ou seja, você tem hoje as ferramentas muito mais fáceis para você montar um estúdio na sua casa, ou num quarto que você destine para isso, ou na casa de um amigo que tenha uma coisa mais equipada, etc. Mas é possível você fazer isso. Eu acho que isso, antes, o que era um funil para se entrar num processo de gravação, você precisava alugar um estúdio, você precisava contratar músicos, naipes de corda. Hoje você precisa também, mas você pode fazer isso de maneira colaborativa. Isso tem se refletido no crescimento do setor independente. E eu acho que cada vez menos a gente sente uma influência das chamadas majors, multinacionais, etc., dentro do universo total da produção. É claro que a Anitta, por exemplo, você colocou a Anitta. A Anitta acaba de sair da Warner, depois de 10, 11 anos de Warner, inclusive com um contrato internacional também, onde ela começou a colaborar com vários artistas latinos e de origem latina, artistas americanos de origem latina. Ela acaba de encerrar um contrato com o Warner porque ela estava sentindo que ela estava investindo mais no próprio trabalho do que a própria Warner. Quer dizer, enfim, isso é uma situação muito particular, quando a parceria entre um artista e um produtor fonográfico, ela tem que ser uma parceria de mão dupla, que funcione para os dois. Quando não está boa, ela não vai render frutos. E eu acho que isso é o que aconteceu
no caso da Anitta. Eu acho também que a Anitta é um ponto fora da curva. A gente não vai encontrar 30, 40 Anitas no Brasil. Cada caso tem a sua característica. O fato é que hoje é muito mais fácil para qualquer artista gravar, produzir a sua música e fazer essa música chegar aos canais de distribuição que não são mais as lojas de disco. Você não precisa mais fabricar um álbum de vinil ou um CD, mas são principalmente as plataformas de streaming. Você pode até vir a fabricar um vinil, um CD, se você quiser, um suporte físico que seja ou que venha a ser inventado, que eu acho que continua sendo importante em vários mercados e vai ser importante como parte do portfólio de qualquer artista. Mas hoje você tem meios de fazer a sua produção musical, fazer chegar aos canais de distribuição e ao público. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho uma filha de 23 anos, musicista, tem uma banda, acabou de lançar uma música, me pediu uma ou outra ajuda para tirar uma dúvida e fez tudo por conta dela, e a música está lá em tudo quanto é plataforma. Já passou dos 1000 plays, não é nada no universo do streaming hoje, mas ela também é a primeira música que ela sobe. Quer dizer, eu acho que hoje os artistas têm um ferramental que talvez, com certeza, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinham, de forma alguma. Carminho, nós estamos já para além da hora e como nos aproximamos do almoço, as pessoas começam a ficar ansiosas, com fome, é normal. Aliás, há o almoço, aproveito para informar, haverá almoço para os presentes do outro lado do jardim e, portanto, depois retomaremos às 2h30, ficam desde já informados. Do jardim interior, exatamente. Portanto, não saiam do edifício da Casa da América Latina, saindo daqui da sala à direita. Portanto, terão um jardim e depois do outro lado é a sala onde acontecerá o almoço e estão desde já todos convidados. Carminho, 1 minuto e 1 minuto depois para os demais. Qual é a mensagem que tu queres, final, deixar desta nossa reflexão e tendo em conta, enfim, este contexto que estamos aqui a viver? Eu vou dividir o minuto em 2, porque eu acho que há uma coisa muito importante para ser dita também sobre o que estava a dizer, que eu fico um bocadinho dividida, que é, por um lado é maravilhoso o facto de haver muita música disponível, isto não é dividido a minha opinião, eu acho que é fantástica a ideia de que o do-it-yourself permite muitos artistas aparecerem. Por outro lado, as editoras, as majors, são grandes plataformas, como dizia o Miguel, e eu concordo, de fluxo, e isso permite com que isso aconteçam os tais duetos entre vários artistas do mundo inteiro, porque muitas vezes os artistas podem querer muita coisa, podem estar a ambicionar muita coisa, muitas vezes são as relações das editoras que permitem essas relações, portanto, essas editoras, porque estão no mundo inteiro, permitem essa internacionalização de todos. E eu fico na dúvida, e é uma pergunta, sem ser provocatória, mas quando diz a Anitta só há uma, e é verdade, não aparecem várias Anitas por aí, mas porquê é que a Anitta é assim? E nós podemos ficar a pensar que há muitas pessoas com talento, a Anitta tem muita força, tem uma coisa certamente diferenciadora da maioria, pela força de vontade, mas talvez chega ao mundo inteiro, e chega até nós, ou uma Rosalía, porque tem um investimento, e porque o país, ao perceber que aquela pessoa é tão especial, aquela pessoa tem tanto potencial e já está a chegar àquele patamar daquela só consigo própria, que se nós investirmos e se nós dermos uma força nesta internacionalização, ela pode ser aquela pessoa querida que representa o Brasil e que tem a bandeira do Brasil no bumbum e que toda a gente se sente... Não sei se toda a gente se sente orgulhosa, mas eu sinto que é um motivo, independentemente de se gostar mais ou menos da música, de que o Brasil está a ser levado para os Estados Unidos, o Brasil está a ser levado para todo o lado, e isso é um forte, para mim, uma ideia de pensamento sobre se nós conseguimos olhar as pessoas que têm potencial, e não digo que são todas, mas
empurrar, dar uma força e não fazer só projetos que não querendo distanciar e diferenciar projetos, mas muitas vezes o dinheiro que se investe no cinema, o dinheiro que se investe no teatro, muitas vezes é mal gerido, na minha opinião, porque não potencia nada e cai só em 2, 3 apresentações e é para que aquilo aconteça. Tudo tem de acontecer, mas também acho que trabalho gera trabalho e tem que ser investido naquilo que mais... Agora, o meu outro minuto, meio minuto... O meu último minuto é só para agradecer e para dizer que o que fica para mim é o privilégio que eu tenho de poder, e sei que não são muitas pessoas, e esta ideia de que o Brasil consome muita música brasileira e só consome música brasileira. Eu tenho o privilégio de dizer que vou ao Brasil e há uma ponte que se cria, e é um privilégio para mim trabalhar com os artistas brasileiros, eu ter tido as relações e os encontros que tive e que venho a ter e que continuam a acontecer com os artistas mais inspiradores, pelo menos para mim, e que são o orgulho nacional brasileiro e da língua portuguesa em geral, e não focando em mim, mas focando na ideia de que essas pontes existem e acontecem, e que estão cada vez mais os olhos postos também em Portugal, pela forma como nós temos estado, acho sinceramente, de braços abertos para uma altura muito difícil que o Brasil atravessou, receber e apesar de sermos pequeninos, esse apoio, tem sido essa troca muito grande, e tem chegado muitos artistas brasileiros à cidade de Lisboa nesta última década, muitos projetos, o Viva o Samba, eu lembro-me de vários, as pessoas que se reúnem para fazer a Rua das Pretas, tantos encontros de música brasileira com a portuguesa, que eu acho que esse fluxo de só conhecermos a música brasileira está a inverter com as dimensões possíveis. E queria agradecer-vos este convite. Muito obrigado. E a Carminho está mais brasileira do que eu pensava. Ela ganhou o jeitinho brasileiro, transformar 1 minuto em 5, que é algo que é bem jeitinho brasileiro. Então ela está muito... Com muito orgulho. Faz parte. Pierre. Ô, Ricardo, Pierre. você vai ver que eu estou mais português que a Então Carminho. transforma em E 50 segundos. E é o disco dela que se chama Portuguesa, né? Não o meu. Bom, eu queria aproveitar esse último minuto aqui para frisar mais uma vez que eu acho que a gente tem que, em Portugal, sobretudo em Lisboa, usar mais o termo música em língua portuguesa do que música portuguesa. Porque Lisboa é crioula, é preta, é brasileira, é cabo-verdiana, moçambicana, angolana. E eu estava me referindo com relação às majors, em relação a essa cota, que tivesse mais, que o Vivo Samba, por exemplo, um novo cantor de Cabo Verde, ou as meninas que estão deixando de cantar fado, que muitas delas passaram pela Rua das Pretas porque o fado não está vendendo. Eu acho que é sim uma preocupação das majors, que tem investimento, assim como a filha do meu amigo Paulo Rosa conseguiu gravar o disco dela. Para lançar, a gente sabe que é outro campeonato, a gente sabe quanto que custa em euros para pagar uma promoção, para o seu vídeo passar bastante no YouTube. Eu sei porque a gente paga isso, né, para os artistas que a gente representa, então deixo aí. E deixo mais uma última provocação, que essa vai ficar aí. Quando a gente escuta uma música em inglês, na primeira audição, a gente se preocupa em colocar a bandeira à frente da língua? Será que ele é da Nova Zelândia, do Reino Unido, da Austrália? Ou será que a gente se preocupa num primeiro... está sendo cantado em inglês, gosta ou não gosta? E depois a gente vai perceber de onde ele é. Por que a gente passa tanto tempo se preocupando em colocar a bandeira à frente da língua portuguesa? Obrigado, para valer, Miguel. Muito rapidamente, muito rapidamente, só para enfim, voltar a marcar esta ideia, que é a ideia que o Paulo traduziu aqui. O mercado hoje está muito, mas muito mais aberto. As soluções hoje são enormes. E não há soluções certas. Não há soluções certas, não é? Quando amigos meus me perguntam, Miguel, eu acho que eu devo fazer uma edição independente, ou eu devo fazer... Não sei. Isso depende. Há muitas formas de hoje estar no mercado. E, de facto, a abertura é enorme no mercado. Ou seja, aquilo que de antes era uma barreira à entrada, e eu reconheço isso no mundo físico,
Quer dizer, ou tinha contrato com uma editora, era de facto muito difícil. Hoje, verdadeiramente, não é. O que é que falta? Esta capacidade de investimento e este apoio ao investimento. Todos, não é? Agora, de uma forma geral, também não podemos exigir, quer dizer, nós não podemos exigir ao capital que invista naquilo que não lhe traz, ou daquilo que eles não acham que lhe traga rentabilidade. Quer dizer, a vida é assim. Agora, nós temos que exigir de todos, grandes, pequenos, mais ou menos, políticas públicas que permitam que haja espaço para toda a gente. E isso é essencial e eu concordo em absoluto. E acho que o nosso fator diferenciador e o nosso mercado é exatamente esse. A música portuguesa. Falavas aqui de uma coisa que eu concordo em absoluto. Lisboa é a única capital atlântica da Europa. E isto faz parte da nossa identidade. Desde o fado à música crioula e até uma série de fenómenos de música urbana que se faz aqui na zona de Lisboa que tem cá essa identidade. Não é isto não é só para os géneros tradicionais, como o fado. Há uma identidade nacional na música que se faz em torno de Lisboa, com um cosmopolitismo que só Lisboa tem. E se nós conseguirmos vender esta ideia, cá está, os tais outdoors, não é? Única capital atlântica da Europa. E na música nós somos assim, culturalmente nós somos atlânticos. Nós culturalmente, do ponto de vista musical, não somos europeus. Muito bem, não podias terminar melhor. Paulo, a Carminho tem piada com o jeitinho brasileiro, mas tu já não tens a mesma piada. Portanto, um minuto. Não tem. Não tenho piada. Eu queria agradecer o convite por estar aqui falando para vocês. Fiquei encantado com a Carminho. Prazer em te conhecer. Miguel e Pierre já são conhecidos de longa data. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que o Pierre falou uma música cantada em inglês, por exemplo. Você vai percebê-la primeiro como uma coisa estrangeira, alienígena, não, você vai tentar perceber a música, o que é, quem é que está por trás daquela música, qual é a ideia, qual é o conceito. Eu acho que é essa a principal mensagem. Acho que todo o universo do streaming te dá isso, porque bota dentro de uma plataforma praticamente toda a música que é produzida no mundo. Se você quiser ouvir música da Nigéria, de Angola, de Moçambique, da Ásia, enfim, do mundo inteiro, você pode procurar ali e você vai ver. E eu acho que a gente está vivendo só o início. O mercado streaming tem 10, 12 anos máximo, e vários outros mercados no ambiente digital vão surgir. Não vai ficar só pelas plataformas de streaming, tal como a gente conhece agora. Eu acho que a música vai ser mais universal que nunca, cada vez mais, e os mercados locais dos países, Portugal e Brasil, por exemplo, vão passar por suas transformações e vão ter as suas trocas musicais cada vez mais intensificadas entre si e com músicas que venham de outros lugares. Muito obrigado, Paulo. Bom, eu não me apresentei no princípio, mas o meu nome é Ricardo Castanheira, faço no fim, e foi que ninguém sabia. E, portanto, foi um prazer imenso moderar este painel de luxo, como viram, manter o nível que o Fábio Sesnick e que o António Grassi trouxeram desde o princípio. Portanto, às 2h30 estaremos de volta aqui para darmos continuidade à nossa programação. Muito obrigado e bom almoço.